Olá, boa tarde a todas e todos. Me chamo Ana Paula, sou mestranda em Teoria do Direito e da Justiça pela PUC Minas e integrante do grupo de estudos Literatura e Ditaduras. Hoje eu vou apresentar essa roda de conversa intitulada Fui poeta com uma arma para sobreviver e sobrevivi, em menção ao texto poético do Pedro Tcherra, nosso convidado. É com alegria também que partilharei a mediação dessa nossa roda com a professora Luciana Pimenta. Saliento aqui, né, que é um espaço aberto, então todos fiquem à vontade para fazer comentários ou fazer perguntas. Antes de iniciarmos a nossa conversa, eu queria fazer uma breve apresentação da professora Luciana e do Pedro Tcherra. A professora Luciana, ela é doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mestre em Filosofia Social e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora do curso de Direito da PUC Minas, co-líder do grupo de pesquisa Direito e Literatura, um olhar para as questões humanas e sociais a partir da literatura, Legentes, e membro do grupo Mulheres em Letras, a FALE, da UFMG. É mãe e poeta. Para apresentar o Pedro Tcherra, eu peço licença porque vou ler a orelha da obra dele de Exílio, que é um tanto poética e um tanto biográfica. Pedro Tcherra, abre aspas. Nascida Hamilton Pereira, a 6 ou 26 de julho, há dúvidas, de 1948, na Rua do Cabaçaco, em Porto Nacional, uma cidade com janelas olhando para o rio Tocantins. Nasceu miúdo, mas vingou. A culpa fica por conta de Maria Lopes, parteira, que enterrou o umbigo no oitão da casa, a quem todos chamavam de mãe velha, e morreu fulminada por um relâmpago. Viveu em seminários e prisões. Em seminários, quando não tinha uso da razão. Nas prisões, quando adquiriu. Lutou contra a ditadura militar em uma organização proscrita. Depois de 3 anos clandestino, caiu nas mãos do aparato repressivo do regime. Cumpriu 5 anos de prisão de 1972 a 1977. Libertado vivo, contribuiu para fundar e organizar sindicatos de trabalhadores rurais em alguns estados do país. Em 1987, tornou-se membro da Executiva Nacional do PT. Poeta, sem outros atributos. Fecha aspas. Mais adiante nos é mostrado também uma outra parte de Pedro Tcherra. Abre aspas. De entremeio com os livros, produziu filhos, Ana Terra, Alexandre e Francisco. A mãe é Maria Cristina, neta de carcamanos e dotada das virtudes da paciência chinesa. Em 1997, foi convidado pelo então governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, para dirigir a Secretaria de Cultura, onde permaneceu até o final do governo. Nas missas, foi parceiro de sujeitos importantes, Pedro Casaldáliga, Martim Coplas e Milton Nascimento. Acredita que a terra é a sua raiz e o seu destino. Escreve sobre o que vive. Não fuma. Fecha aspas. Feitas essas apresentações iniciais, passo então a palavra à professora Luciana e, na oportunidade, saúdo todos os presentes, Pedro Tcherra, o professor Alberto Pucheu, a professora Luciana, e é isso. Com a senhora a palavra, professora. Muito obrigada, Ana. Não precisa desse senhora. Gente, muito boa tarde a todas e todos. Eu queria começar, então, o que já começou, porque a gente começou aqui numa conversa muito gostosa, sobre essa presença, isso que nos reúne aqui em torno da pessoa do poeta, da escrita, e de toda a poesia política, e toda a voz que nos atravessa do Pedro Tcherra. Eu queria começar agradecendo o convite que me foi feito pelo grupo de pesquisa Literatura e Ditaduras da PUC de São Paulo, e agradecendo a cada presença, cada escuta, essa telinha aqui do Zoom, se a gente se limita a ela, não nos
permite dar conta de que estamos aqui em 79 presentes, né, ouvindo aqui para sermos atravessados, né, da poesia, da voz, do Pedro Tierra e de todos nós, né? A gente está aqui numa roda de conversa em torno de alguma coisa que nos interessa a todos, né? E passa muito pelo desejo político, de um cenário muito outro para o Brasil, um cenário que vem aí se arrastando, do qual nós não estamos livres, mas que, enfim, né, estamos aqui reunidos e seguimos, né, com bandeiras levantadas, ou sendo elas, né, as próprias bandeiras, né, como o Puxeu recitou hoje no poema do Pedro Tierra, né? Então, eu quero imensamente agradecer o aceite do Pedro para estar aqui com a gente nessa conversa. Ele é nosso, né, convidado de honra, mas também para agradecer ao Beto, né, que eu sei que não está aqui só porque eu, né, o teria convidado, mas assim, por todo carinho, cuidado e pesquisa mesmo da leitura dele na poesia do Pedro Tierra, né? Mas quero dizer que são duas pessoas muito importantes para mim, muito, muito importantes para as minhas leituras, para as minhas reflexões, para os meus estudos, né? E agradecer, né, a todos os presentes. Eu acho que a gente faz a diferença aqui, né? Essa há de ser uma conversa muito bonita em função do que atravessa aqui os nossos desejos, né, e os une aqui, né, em torno de algo comum, né? Compartilhar vidas, compartilhar desejos é algo muito importante, né? Eu queria começar. A Ana começou também lendo aí uma orelha, né, de um dos livros do Pedro, e isso de ler orelha é muito bonito, né, porque a orelha já é simbolicamente alguma coisa que nos pede uma escuta, e eu queria começar também com palavras, né, que apresentam o Pedro, mas o apresentam a partir de um outro lugar, que é exatamente esse que vai se encontrar com o pseudônimo, né, Pedro Tierra, que ele adota como poeta, né? E aí eu optei, até em homenagem ao grupo, né, que trabalha com ditadura e literatura e ditadura, né, para começar com uma leitura, né, de como Pedro se apresenta aqui, né, no texto que ele oferta nessa organização da Rejane Pivetta, né, e Paulo Tomás, Literatura e Ditadura. Pedro diz: algumas pessoas nascem, por assim dizer, duas vezes. Nasci numa pequena cidade do norte, no Brasil, profundo, onde as crianças conversavam pelas estrelas com os ausentes. Hoje conversam pelo WhatsApp. Uma pequena cidade com janelas debruçadas sobre o silêncio verde e lento do rio da minha vida, o Tocantins, Porto Nacional. Em 6 de julho, ou 26 de julho de 1948, há controvérsias, nasci pela segunda vez, na cela do cárcere. Um ventre que nutre o avesso da vida, ausente de toda a umidade, do tépido, do líquido, do aconchego, do que se aproxima do visgo, da placenta, dos olhos, do mel e do leite que banham tudo que nasce. Um ventre árido, revestido de pedra e ódio. Um ventre que engendra morte. Nasci, renasci pelo verso. Pela dor e pela esperança fui batizado. Pedro Tierra, ferreiro que aspira fundir em metal a língua que falarão nossos descendentes, a língua do continente. Algo pretensioso, não? Gravei em fogo e silêncio na madeira do poema Prólogo, que abre o primeiro dos poemas do Povo da Noite. E aí ele vai, né, falar desse, que é um poema maravilhoso. Mas eu queria começar com essas palavras, pedindo ao Pedro que nos contasse um tanto mais, né, desse segundo nascimento dele como poeta, né, da escolha desse nome, né, do que o fez Pedro naquele momento, né, quais são as circunstâncias, né, que fazem nascer e batizar-se em Pedro Tierra, ele, né, Hamilton de Nascimento, como a própria Ana já nos contou, né? Então, eu queria que ele nos falasse um pouquinho mais desse segundo nascimento, que é para nós, né, um grandíssimo nascimento. Bem, eu quero, Helena, começar agradecendo esse momento. Eu estou conhecendo muita gente nova e reencontrando amigos. Eu encontrei o Puxeu virtualmente, nós nunca estivemos juntos fisicamente, né?
e já somos amigos de infância, né? Isso tem poucos meses, né? Muita coisa não, né? E então é uma alegria poder conversar, né, com vocês sobre esse elemento central da minha vida, né, que é poesia e política, porque elas não se separam, né, definitivamente, né? Então, esse é o primeiro agradecimento. E o agradecimento ao grupo que se reúne, né, dispõe, né, de tempo para que possamos conversar um pouco, dialogar um pouco, nos conhecer um pouco, que é fundamental para, enfim, para todos nós. Eu, para responder sua questão, queria lembrar o seguinte: eu sou o 7º filho de uma família de lavradores do Piauí. Meus pais vieram de uma região, da região de São João, do Piauí. Em 1930, fizeram uma viagem. Eu tinha uma amiga, a Zilá Abramo, que ela dizia assim, quando eu contava essa história para ela, ela dizia assim, isso é uma viagem bíblica, porque era ele, o pai, a mãe, com um filho no colo, ou mais precisamente dentro de um jacá, não é? No lombo de um jumento. Eram 2 primos da mesma idade, 2 bebês, né? E que atravessaram o sul do Piauí e o norte de Goiás, a região do Jalapão. Só que ela já tinha um 2º filho em gestação. E eu dizia para Zilá, assim, não era tão bíblico assim, ele não era filho único, não. Era o meu irmão mais velho. Então, eles chegaram nessa pequena cidade de Goiás, do norte de Goiás, completamente estranha, não tinha absolutamente nenhuma referência. Eu indagava meu pai, falei assim, por que vocês pararam aqui? E ele me respondeu o seguinte, eu acho que é porque nós não tivemos coragem de atravessar o rio. Porque lá no Piauí nunca se via água em tamanha quantidade. Então, Porto Nacional é banhada pelo rio. Ela nasceu do rio, ela vive boa parte da sua existência em razão do rio Tocantins. E quando ele começou a organizar a vida, ele teve 3 meses de escola apenas, e ela era a letrada do casal. Ela teve 6 meses de escola. Então, ele ditava e ela redigia cartas para os parentes. E todas elas tinham uma frase singela e absolutamente simbólica. Quer dizer assim, podem vir para Goiás, porque aqui tem 2 coisas que no Piauí não tem. Aqui tem chuva e aqui tem terra livre. Então, se vocês vierem para cá, vocês vão encontrar essas 2 coisas. O fato é que, anos depois, 20, 30 anos depois, estava formada uma colônia de piauienses nessa região. Eles foram vindo do Piauí para essa região de Goiás, né, dos anos 30 aos anos 60. De modo que aquele rapaz, aquele bebê, que chegou num jacá, no lombo de um animal, de um jumento, foi eleito prefeito da cidade 30 anos depois. Então, esse é o primeiro resumo, né? Agora, essa é uma família típica de retirantes, com uma peculiaridade. Quando meu pai dizia aqui tem chuva e terra livre,
ele estava comprando confusão, porque terra livre no Brasil, depois de 1850, não tem, né? Na lei de terras, quando os escravos foram impedidos, mesmo que a libertação tenha ocorrido 40 anos depois, né? Eles foram impedidos de ter acesso à terra. Então, quando você ocupava uma terra, você comprava um conflito. Bem, o meu irmão mais velho e o meu pai sempre se alinharam aos setores progressistas da sociedade, se a gente pode assim dizer. Então, eles eram ligados, primeiro, a Vargas, contra o coronelismo tradicional dos latifundiários locais, e ligado ao homem de Vargas, em Goiás, que era Pedro Ludovico. Pedro Ludovico, médico, progressista, tinha, em 1930, saído da prisão para se tornar interventor federal em Goiás, em nome de Vargas. E ele governou Goiás, ele próprio e seus familiares prepostos, por 30 anos. Quando ocorreu o golpe de 64, quem governava Goiás era um filho de Pedro Ludovico, Mauro Borges Teixeira. Então, e meus pais eram ligados ao Mauro Borges, ou seja, eram ligados ao governador que foi deposto pelo golpe militar. Então, a vida política bateu na minha porta, muito cedo. Em 1964, eu tinha 16 anos. Então, o meu irmão, que era o prefeito da cidade, foi deposto pelos novos governantes. Então, quer dizer, a política invadiu a vida, na vida da família. Eu sou o sétimo dessa turma, sou o sétimo filho. E, muito rapidamente, logo depois do golpe, eu comecei a participar de reuniões com militantes do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. Embora eu nunca tenha me tornado militante do Partido Comunista Brasileiro, porque quando eu começo a participar, já é depois do golpe, portanto, já era o momento da crise do partido. É quando o partido começa a analisar os efeitos do golpe sobre a sociedade brasileira e resolve fazer a sua autocrítica, e aí se divide, né? Prestes assume uma posição, Marighella, vocês devem estar vendo aqui atrás de mim, né? Aqui na minha estante, né? Assume uma outra posição, o João Amazonas, o Grabois, o Pedro Pomar já tinham, a partir de 62, realizada a primeira cisão, né, dentro do PCB, enfim. Então, como a juventude brasileira, uma parte importante da juventude brasileira, se engajou na resistência à ditadura, isso, de uma certa maneira, contaminou a juventude do país inteiro. Não era só nas metrópoles. Não foi só quando mataram o Edson Luiz, lá no calabouço, no Rio, em 68, né, em abril de 68. Isso pegou o país inteiro, de alguma maneira. Então, o espaço entre 66 e 69, eu acabei me tornando um dirigente de uma entidade estudantil local e que foi fechada pelo AI-5. E a diretoria foi presa. Mas não toda, porque eu tive a felicidade
de que a minha namorada teve a informação de que a polícia tinha chegado na cidade para prender todo mundo, e eu consegui escapar. Então, eu escapei da polícia e passei a viver numa espécie de semi-clandestinidade a partir de 1969, começo de 69. Então, e eu saio da região, vou para São Paulo, estabeleço contato com o pessoal da ALN, Ação Libertadora Nacional, e aí eu entro, de fato, a partir de um pedido de prisão preventiva, passo a viver na clandestinidade. Eu vou viver clandestinamente de 69 a 72, vivendo em São Paulo, basicamente São Paulo, no Rio, São Vicente, no Paraná, enfim, e fazendo contatos em Goiás, ajudando a estabelecer uma rede de contatos de militância na construção da nossa proposta de resistência. Então, nesse período, eu já comecei a escrever. Lá em Porto Nacional, eu escrevia pequenas peças de teatro, ou nós encenamos, por exemplo, o Liberdade e Liberdade, do Milor e do Flávio Rangel. O núcleo que nós organizamos para realizar esse trabalho do teatro escolar, né, acabou se tornando um grupo, né, um núcleo que passou a dirigir a entidade, passou a militância, enfim, a cultura cumprindo o papel que costuma cumprir nas épocas de resistência às tiranias, né? Só que o segundo nome, Eliana, ele vai nascer depois da prisão, em 72. Diga. Eu queria, então, que você nos confirmasse. Então, o Pedro é uma homenagem ao Pedro Ludovico? Não. Não? Não. Não. A escolha do nome é a seguinte. Por paixão e por posição política, eu sempre fui muito ligado à América Latina. Porque eu entendi muito cedo que eu era um leitor de poesia, estimulado já no colégio, e me chamava muita atenção que tudo que chegava para ler era a poesia produzida na Europa. As irmãs dominicanas, que fazem parte da minha formação quando criança, eram da província francesa. Então, a gente não lia Baudelaire, não, mas a gente lia Paul Claudel. Eu acho que Baudelaire era muito pesado para as freiras, nem Rimbaud, mas a gente ia procurar. Isso me chamava a atenção, porque nós escrevíamos a nossa literatura, não apenas a poesia, com os olhos postos na Europa, particularmente na França, e com as costas voltadas para a América Latina. Mas alguma coisa escapava. Eu me lembro assim, eu comecei a me interessar por ler em espanhol a partir de uma edição bilíngue da editora Sabiá, de uma antologia do Neruda. E eu achei aquela poesia fantástica. E ela trazia um espelho na página, quer dizer, o texto em português traduzido e o texto em espanhol. Então, eu fui me familiarizando. Aquilo foi o início de um processo de aprendizado. Eu não tinha o ensino de espanhol no colégio. Tinha de francês, mas não tinha de espanhol.
Mas aí eu fui aprender num manual espanhol sem mestre, essas coisas, do Heidelberg. Então, fui atrás disso e me tocou profundamente a poesia do Neruda. Por todas as razões, a beleza e a identificação política. Então, por que o nome? Porque Pedro é o substantivo é falado da mesma forma em português e em espanhol. E tierra é exatamente a escolha para estabelecer o laço com o idioma espanhol. É uma primeira razão. E a segunda é porque eu sou filho de lavrador. Então, isso fala muito de perto para mim. Então, essa é a explicação para o nome. Né? E foi uma coisa muito importante, porque me ajudou muito a driblar a censura da cadeia, a mandar textos para fora, e depois a possibilidade de... Eu tive um privilégio do primeiro livro, né, os Poemas do Povo da Noite, que foram escritos durante o período da prisão, eles caíram nas mãos de Pedro Casaldáliga. E Pedro fez o prefácio, ele foi me visitar lá no Carandiru, nós nos conhecemos lá, um sábado de visita dos familiares, e ele disse assim: eu já conheço os seus poemas, eu vou fazer o prefácio e vou publicá-los na Espanha. Então, ele cumpriu esse compromisso. E ele fez a tradução. Ser traduzido, a tradução de português para o espanhol não é exatamente uma tarefa fácil, como as pessoas, em geral, imaginam, não é? A proximidade da língua traz, às vezes, mais dificuldades do que facilidades. Não é? É tanto que todo brasileiro acha que sabe falar espanhol. E quando abre a boca é uma tragédia. Ô Pedro, mas assim, eu imagino que seja mesmo muito importante, por isso que eu optei por começar com o nome, sabe? Primeiro porque, e aí por todas as minhas leituras também aqui com a desconstrução, isso da assinatura de um nome, e de como nós nomeamos, né, a nossa escrita, acho que ela faz eco depois ao longo de toda a escrita. E como você começou falando de toda a sua história, né, toda a sua ancestralidade, essa questão da terra, eu pensei, né, ele vai chegar nisso aqui para nós, porque eu acho que para todo leitor, né, da sua poesia, isso acaba se tornando um dado significativo, né? Mas eu vou passar para a Ana, porque nós já lemos juntas esse prefácio do Pedro Casaldaglia, né, e eu aposto como ela pode, né, fazer aqui considerações sobre como ele, né, se refere à sua poesia, e eu acho que a partir daí a gente pode ter outros desdobramentos, né, assim, é muito linda a maneira como ele se refere à sua poesia no prefácio, né? Ana? Sem dúvida. Então, Pedro, ao prefaciar, né, de Yaziri, o Causa-Dáliga, ele afirma que o senhor é irremediavelmente poeta. E ele afirma também que a alma conteúdo da sua poesia, ela pode ser definida por 3 substantivos: terra, indignação ética e memória. Então, o senhor poderia comentar um pouco, né, sobre a presença desses 3 elementos na sua narrativa poética? Por favor. O terra, né? Acho que você já nos deu esse presente, né? Mas a indignação ética e a memória, né, acho que a gente tem um tanto mais aí para discutir. Veja, bom, primeiro, a questão da memória. Pedro era um poeta espanhol, na verdade, catalão de origem, né? O que é um elemento muito distintivo, né? Para muitos catalães, se chamá-lo de espanhol é uma ofensa. E Pedro, ele tinha aquele temperamento de pedra de catalão, né? Extremamente rigoroso, extremamente disciplinado,
e, ao mesmo tempo, extremamente generoso, identificado, né? Ele tem uma frase ótima, assim, na dúvida, fique com os pobres. Então, é muito objetivo, direto. Não é? Então, ele lida permanentemente com a memória, né, na produção da poética dele. Eu até, fazendo um parênteses aqui, tem uma universidade que agora, a Universidade de Mato Grosso, produziu uma beleza de um trabalho que foi organizar a obra do Pedro em catalão e em espanhol, traduziu isso para o português, foi traduzido pelo Éric Nepomuceno e me fizeram, me deram um presente, me ofereceram um livro para que eu prefaciasse o livro do Pedro. Então, eu, quer dizer, depois da morte do Pedro, né, se é que ele morreu algum dia, né, eu escrevi um prefácio, como uma devolução, né? E ele fez mais de um prefácio para mim, para os meus livros, né? Então, a questão da memória, ela é indispensável por uma coisa que eu queria partilhar com vocês aqui. A luta dos oprimidos no Brasil, ela é fonte permanente de indignação. E a indignação é má conselheira ao se escrever um poema. Porque você, no impulso, você avança muito mais nos sentimentos do que na elaboração da palavra, que é o que torna a poesia duradoura, o que torna a poesia permanente. É a lição de Mallarmé. Poesia, o verso, você não escreve com sentimento, você escreve com palavras. Então, a luta dos oprimidos no Brasil, ela é geradora dessa indignação. Então, me fiz a pergunta, assim, mas se a indignação é má conselheira para escrever, eu vou ficar mudo, eu não vou escrever. Então, é preciso superar isso, encontrar a forma de encarar a poesia como elaboração, como trabalho. Se esse verso não serve, não mistifique esse verso, joga ele fora. Às vezes eu chego, porque a gente acaba escrevendo, adquirindo um método de trabalho. Então, quando eu termino o poema, eu jogo ele na gaveta e fecho com chave, para voltar depois com a cabeça fria e olhar e constatar como é que você foi capaz de escrever uma barbaridade dessas. Joga isso fora, faz de novo, porque esse é o processo. Porque ou é assim, ou você cede a uma facilidade, que é o panfleto. Eu quero dizer para vocês que boa parte da minha vida, eu passei escrevendo panfleto, mas eu não quero confundi-lo com a minha literatura. Então, o meu trabalho, que está em verso, eu pretendo que seja poesia. E isso não há concessão. Então, eu gosto de panfleto, inclusive tem panfleto duradouro. Eu conheço um, que durou muito. Tem 150 anos, foi escrito em 1848. É uma maravilha e é um marco na história do Ocidente, pelo menos, né? E do Oriente também, dizia o Ho Chi Minh. Né? Então, pôr mão na indignação, trabalhá-la
produzir uma literatura que possa vazar para além dos próximos 15 minutos, se a gente tiver sorte, né, e for capaz de falar para a geração seguinte. Esse é o sonho. Esse é o sonho de quem cria. Não é? Então, vejam, eu fui a Eldorado dos Carajás. E lá eu escrevi, quando ocorreu aquela tragédia, o massacre, né, nos anos 80. Desculpa, nos anos 90. E havia acontecido aquela coisa bárbara na Candelária, as crianças da Candelária. Como a gente reage diante daquilo sem indignação? Né? Então, eu escrevi um poema chamado Pedagogia dos Aços, em que eu junto várias faces da brutalidade que é a história, né, do Brasil, voltada sempre contra os mais vulneráveis, né, para fixar ali um testemunho. É preciso que alguém, em algum momento, saiba que não havia unanimidade nessa brutalidade. Havia setores da sociedade brasileira que se posicionavam contrariamente à barbárie. Não é? Então, deixa eu dar uma olhada aqui se eu tenho... Eliana, só um minutinho, deixa eu ver aqui se eu tenho. Acho que eu tenho, sim. Esse poema, ele não é muito longo, não. Eu vou dizer ele a vocês. Olha só. Chama A Pedagogia dos Aços e diz: Candelária, Carandiru, Corumbirara, Eldorado dos Carajás. A pedagogia dos aços golpeia no corpo essa feroz geografia. Há 100 anos, Canudos, Contestado, Caldeirão. A pedagogia dos aços golpeia no corpo essa atroz geografia. Há uma nação de homens excluídos da nação. Há uma nação de homens excluídos da vida. Há uma nação de homens calados, excluídos de toda a palavra. Há uma nação de homens combatendo depois das cercas. Há uma nação de homens sem rosto, soterrado na lama, sem nome, soterrado pelo silêncio. Eles rondam o arame das cercas, alumiados pela fogueira dos acampamentos. Eles rondam o muro das leis e ataram no peito uma bomba que pulsa. O sonho da terra livre. O sonho vale uma vida? Não sei. Mas aprendi da escassa vida que gastei. A morte não sonha. A vida vale um sonho? A vida vale tão pouco do lado de fora da cerca? A terra vale um sonho? A terra vale infinitas reservas de crueldade do lado de dentro da cerca. Hoje, o silêncio pesa como os olhos de uma criança depois da fuzilaria. Candelária, Carandiru, Corumbiara, Eldorado dos Carajás não cabem
na frágil vasilha das palavras. Se calarmos, as pedras gritarão. Isso é de 25 de abril de 96, pouco depois do massacre em Eldorado dos Carajás. Então, aqui, essas duas faces que você perguntou, a indignação e a memória, elas se juntam, para que uma alimente a outra, para que uma não deixe que você se esqueça de onde veio. E, dessa forma, não rompa com o seu compromisso essencial. O compromisso essencial com a sua poesia, com a palavra que você escreve, que é fundamental. Porque a poesia é incompatível com fake news. Não funciona. A poesia que soa falso morre antes de nascer. Não é? Belíssimo, Pedro. Que coisa linda, não? Eu fiquei aqui emocionada, porque essa pergunta que você faz, né, ao longo do poema, né, essa pedagogia dos aços, né, a vida vale um sonho, me conecta aqui com uma conversa linda que eu tive esses dias com o Beto, né, sobre um sonho bonito, né, e um sonho sobre espontaneidade, né, e eu acho que essa ideia de existir espontaneamente, não espontaneamente no sentido de processo meramente natural, né, porque a gente sabe que a vida humana e cultural, ela excede essa ideia, né, de natureza bruta, digamos assim, mas é exatamente essa aí a diferença que o Pedro está querendo matizar entre escrever por via da emoção e trabalhar a palavra, né? Assim, mas, enfim, a espontaneidade naquele sentido inicotiano de uma verdade, né? De alguma coisa que a gente recebe de fora e dá conta de processar e devolver para o mundo como uma coisa verdadeira, né? Assim, e aí, assim, eu estou vendo aqui que tem várias perguntas no chat, e eu não quero deixar de passar por elas, mas eu queria dar a palavra para o Beto. Eu chamo de Beto porque, né, já tenho a alegria de estar aqui construindo uma amizade com ele há algum tempo, em torno disso que é a vida da poesia e a poesia na vida, né? Então, eu tive, né, esse ano a alegria de escrever um artigo, né, que vai ser publicado lá na Dobra, né, revista portuguesa, onde eu faço uma leitura, né, do trabalho desses dois poetas maravilhosos que eu admiro demais, né, que são o Alberto Pucheu, e o Pedro Tierra. O texto vai ser publicado com o título A Palavra contra o Muro e o Gesto Poético Político de exumar a história da ditadura militar brasileira, né? E esse título nasce por causa, né, da conjugação que eu faço com essa obra, né, que o Beto, né, Alberto Pucheu, nos deu ano passado, né, Poemas para Exumar a História Viva, né, onde ele faz a abertura exatamente com o poema prólogo, né, do nosso querido Pedro Tierra. Então, assim, está tudo aqui tecido e entretecido em torno dessas questões. Então, eu queria, né, entre essa ideia de sonho e essa exumação, né, da história viva, pensar aqui, né, e dar a palavra para o nosso querido Pucheu, dizer aqui para todos os presentes que é uma honra dupla a gente estar nesse evento com o Pedro Tierra e com o Alberto Pucheu, né, assim, duas pessoas que são assim grandíssimas na poesia brasileira, né? Então é um presente para nós todos e todas nessa tarde, né? E eu queria, assim, né, eu já tinha dito isso a ele, eu vou te passar a palavra porque eu quero a marca da sua palavra nessa conversa com o Pedro Tierra. Isso está sendo gravado, e eu acredito muito nessa nutrição do que nos vem daqui, né? Depois a gente reescuta, revê, escreve a partir de, conversa com as ideias, né? Eu acredito muito na palavra compartilhada, né? Então eu quero, Beto, que você nos coloque aí um pouco, né, do seu olhar, interpele aqui o nosso poeta, né, conjuntamente, e nos dê aqui um pouquinho da sua palavra poética também, né? A Ana se referiu a você como professor, mas por puro academicismo eu quero me referir aqui ao poeta Alberto Pucheu. Obrigado, Lu. Assim, eu queria estar aqui muito anonimamente, né? Assim, porque desde que eu soube desse encontro, eu queria escutar vocês, né? Assim, acho que
você, sobretudo, e algumas pessoas aqui, vi que a Giovana está aqui, foi aluna minha, né? Num curso que eu dei sobre o Pedro Tcherra. A Helena está aqui também, que eu vi, né? Que também acompanha as minhas postagens sobre o Pedro Tcherra. E, de fato, como o Pedro falou, a gente se conhece há muito pouco tempo, né? Assim, nesse tempo que seria um tempo esperado, né? Que um poema trabalha a gente, né? Assim, que é um tempo de uma vida inteira. Eu conheço o Pedro há muito, muito pouco tempo, quando o Paulo Ares Marinho, que também disse que estaria aqui, mas não deve ter podido estar, eu vi agora, né? Ele não está aqui, me presenteou com a palavra contra o muro, né? O título que você usou também, né, Lu? Assim, o livro do Pedro, e a partir dali foi uma pancada para mim, assim, foi uma coisa que mudou meu caminho, e eu acho que a poesia, quando intensa, tem essa capacidade de mudar nosso caminho, e de lá para cá eu venho me dedicando a essa poesia que me altera, né? Me dedicando a essa poesia que eu admiro tanto, e admiro tanto, assim, passei a admirar, né? Fui estudando Pedro, lendo, relendo e buscando coisas, né? Teve a antologia da CUT que você mostrou, Poemas para Exumar a História Viva, que eu abro com o prólogo, né? O primeiro poema do Poemas do Povo da Noite, fecho a antologia meio circularmente com um poema brinde, né? Que é exatamente o que somos nós, se não bandeiras, que eu li hoje também, né? Assim, então é uma dedicação que vem sendo muito profícua, e ao mesmo tempo uma admiração pelo poeta e pelo homem, né? Acho que o Pedro é dessas pessoas que a gente tem uma admiração imensa pelo poeta e uma admiração imensa pelo homem, pelo gesto desse homem na história do Brasil. Foi dito aqui no começo, né? Assim, algumas das ações dele, né? Desde o vínculo com o PT, desde da abertura do PT, desde os movimentos de base eclesiais, da CUT, do Movimento Sem Terra, né? Quer dizer, é um homem da ação e da poesia, né? É um homem da ação e da poesia, e claro que é uma poesia na ação e é uma ação na poesia também, né? Não tenho a menor dúvida disso. Só para terminar, eu não vou fazer pergunta, que eu já vi no chat que tem várias perguntas muito legais, assim, que eu queria escutar também o Pedro falando sobre ela, e eu acho que não é o momento mesmo para perguntar alguma coisa, né? Estou dando aqui um certo testemunho, né, dessa minha relação com o Pedro, e você falou de um sonho, de uma conversa recente nossa do sonho. Eu vou terminar contando esse sonho, que foi um sonho que eu tive agora há pouco tempo, né? Há uma semana, em que eu, nessa loucura que a gente está vivendo, nesse desespero, nessa ansiedade, nessa angústia desse momento, né? Chegando o segundo turno, e onde o Brasil pode resguardar algo de uma democracia que a gente vem lutando para ter, e que o Pedro deu a vida para isso, mesmo que estando vivo, né? Pedro está vivo, felizmente, mas também deu a vida para isso, né? Eu morri 100 vezes e 100 vezes renasci, diz ele no prólogo, e eu, sempre que eu dou em aula esse poema, eu digo que isso não é metafórico, né? Acho que uma sessão de tortura é uma morte, né? Não tem metáfora em morrer 100 vezes, né? É real, né? Assim, é do âmbito do real, né? Mas dentro desse momento que a gente vive, eu sonhei, e vou terminar com isso. É um sonho muito breve, em que eu ligava para o Lula, veja bem, eu ligava, morrendo de vergonha, eu ligava para o Lula, sonhei isso há uma semana, e falava com o Lula, e eu morrendo de vergonha, o Lula falava para mim, não, fica tranquilo, fica calmo, pode ficar à vontade, fica à vontade. E aí eu começava uma conversa com o Lula sobre o Pedro Tcherra, sobre o Pedro Tcherra. Eu não lembro da conversa, a conversa não ficou para mim, o sonho acabou para mim na minha memória ali. Mas eu queria colocar para vocês que há um cruzamento qualquer, obviamente, no meu inconsciente, entre Pedro Tcherra e Lula, obviamente, né? E um cruzamento evidente entre Pedro Tcherra e a resistência que se faz no Brasil desde quando eu nasci, né? Desde quando eu nasci. Pedro Tcherra, quando eu nasci, é alguém que já estava na resistência, agindo e, ao mesmo tempo, poetando, né? Então, queria só dizer isso, só falar isso, quer dizer, não vou fazer pergunta, porque eu acho que as perguntas que já estão colocadas são muito interessantes. Obrigado, Pedro. Obrigado, Lu.
Obrigada a você, Beto. E que bom que você contou o sonho, né? Porque eu achei tão lindo. O Beto me contou o sonho e eu fiquei conversando em voz alta com ele, falando, né, da beleza de pensar esse convite para a gente ficar à vontade, né? Acho que é todo o nosso desejo, né, na ruptura com esse atual governo, de que a gente possa se ver à vontade, né? Voltar a se ver à vontade. Eu acho muito forte o que está ali, né, enquanto palavra, nesse sonho. E aí o Pedro, né, recita essa pedagogia dos aços, né, com essa pergunta, né, a vida vale um sonho, né, assim, o que não é um sonho, né, senão essa linguagem da própria vida, né, onde a gente sai se refazendo, né, se reformulando, e enquanto coletivo, né, enquanto expressão de vida comungada, é muito bonito que a gente, né, coloque o sonho em pauta, né? Então, assim, eu só te agradeço, Beto, de publicizar esse sonho, o desejo que é tão nosso, né, de que a gente volte a ficar à vontade, né, assim, e que, de fato, marcar também esse momento que a gente está vivendo aqui, né, como uma pessoa, um poeta que tem a poesia é sempre política, né? Mas no caso do Tierra, isso é ainda mais intenso, porque é um militante político na história do país, né? Alguém que se apresenta a nós a partir desse lugar, né? Ele fez questão de traçar todo esse percurso da sua própria família, né? Desse contato com a política muito cedo. Então, isso é muito especial, né? Ô, Lu, desculpa, desculpa aqui, quer dizer, o Pedro poderia contar para a gente em algum momento uma história que ele me contou um dia, que acabou gerando um poema meu também, que é uma história de quando ele leu Os Filhos da Paixão, no Congresso Nacional, com a presença do Lula. Né? E eu não vou dar spoiler, né? Eu não vou dar spoiler aqui, porque é muito lindo, e eu acho que isso diz muito de quem é Pedro Tierra e de quem é Lula também, né? A gente vive um momento que é preciso que seja dito Lula das maiores maneiras, né? Das maneiras mais grandiosas, que esse homem, que para mim é o maior homem do Brasil, o maior intelectual do Brasil, né? Não só o maior político, o maior intelectual do Brasil, e ao mesmo tempo da ternura dessa pessoa, né? Então, se o Pedro quiser em algum momento contar essa história, né? Vai ser bonito. Que bom, aí você fez uma interpelação provocativa interessante. Pedro, conta para a gente essa história. Então, isso é um momento único na vida, né? Porque era um 1º de maio, no dia em que morreu o Ayrton Senna. O PT estava em congresso, era um encontro nacional, aqui em Brasília, onde eu vivo. E, uns meses antes, uma figura que, aliás, eu acabei de ver, antes da gente começar aqui a nossa conversa, ele estava em ação, junto com o Lula, numa reunião com religiosos, né, católicos, numa atividade. Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho é meu companheiro desde o começo, né, da fundação do PT. Ele chega para mim e diz: olha, nós estamos precisando de um texto, porque nós vamos fazer um vídeo para utilizar na campanha, para dizer para as pessoas como é que é a história do PT, como é que ele nasceu, como é que ele veio se construindo. Mas eu não quero entregar isso para um burocrata. Então, eu quero que você conte para nós como é que você viu o nascimento do PT, para a gente pôr nesse vídeo. Ele vai ser o guia falado das imagens que o Lula está recolhendo nas caravanas que ele está fazendo pelo país. Tudo bem. E eu me sentei e me pus a trabalhar o texto. Então, ali não tinha que ter muita pesquisa, porque eu praticamente tinha vivido o percurso, né? E dessa demanda nasceu o poema Os Filhos da Paixão, né? Que é aquele poema que inicia dizendo, o primeiro verso é: nascemos num campo de futebol. Haverá berço melhor para dar à luz uma estrela? Então,
Ocorre que, naquele momento, o adversário do Lula era o Zé Serra, o senador. E ele conseguiu passar no parlamento um projeto que impediu a utilização de imagens externas para os programas da campanha. Ou seja, ele cortou as asas do Lula, que ia trazer imagens fortíssimas das caravanas que ele estava fazendo. Tinha feito a caravana de Garanhuns a Santos, tinha feito a caravana de Chapuri a Dourados. Né? Então, eram imagens... O Brasil precisa conhecer o Brasil, para a gente lembrar, né, do verso do Aldir Blanc. Bem, então, a pessoa encarregada do vídeo viajou para a Austrália, parece coisa do PT, né? Viajou para a Austrália, sumiu. E aí não tinha mais como costurar essas duas expressões, a imagem e o texto. Então, lá no auditório Petrônio Portela, durante o encontro nosso, o encontro nacional, antes da gente receber a notícia, né, da morte do Ayrton Senna, então, foram exibidas as imagens das caravanas, impressionantes, né? Aquilo era o Lula, né, quer dizer, assim, o peixe na água, quer dizer, o Lula e o seu povo, sua gente. E, ao mesmo tempo, é o Lula descobrindo o Brasil. Que a gente olha para o Lula hoje e pensa assim, ele é de Pernambuco, politicamente, não. Politicamente, ele nasceu, o berço dele é São Bernardo. Ele sai de São Bernardo e vai para o Brasil. E ele teve essa capacidade de absorver, com a experiência que tem, né, que tinha, a experiência de vida, a dimensão colossal, né, desse homem, de ir recolhendo e sintetizando na sua própria trajetória a trajetória de sua gente. É isso que é. Então, o Gilberto exibiu as imagens e depois ele me chamou. Agora você vai ler o texto. Falei, Gilberto, isso é uma sacanagem. O que eu posso, o que vai poder a palavra diante das imagens que nós vimos? Aí falou assim, não, mas vamos fazer assim mesmo para ver como é que funciona. E eu fui. Né? Bom, eu tenho o hábito de ler meus poemas. Então, eu fui para o microfone, né, com o texto. O Lula estava no palco, né, tinham outros companheiros também, então, ali. E aí eu comecei a leitura. Quando eu disse o primeiro verso, nascemos num campo de futebol, haverá berço melhor para dar à luz uma estrela, eu percebi que eu tinha atado um laço com o plenário, com o meu público, que era o quê? Era o público do meu partido. O que eles iam ouvir ali era a vida deles. E foi uma coisa impressionante, porque estabeleceu-se uma relação até, digamos, magnética. Né? Então, quando terminou, o auditório se levantou e eu olhei para o lado, estava o Lula, que vinha na minha direção e me abraçou e chorava como uma criança. Eu vou dizer para o meu neto, assim, uma vez o presidente da República chorou no meu ombro. Posso dizer para eles, se é que eu vou ter neto, né? Há possibilidades vagas. Né? Então, e esse poema, ele depois, muitos anos depois, o pessoal da direção do partido, da área de comunicação, fez um videozinho muito cuidadoso. Quem organizou isso foi o Rogério Sotile, que hoje está no Instituto Herzog,
que foi ministro dos Direitos Humanos, que trabalhou comigo muitos anos quando eu estava na executiva do PT. Então, essa é a história dos Filhos da Paixão, encomenda do Gilberto Carvalho. Muito bom, Pedro. Ô, Ana, vamos passar para a leitura das perguntas do chat? Sim, há uma pergunta, o Eduardo, ele perguntou, né? Pedro, você teve seu segundo nascimento no cárcere. A poesia lhe trouxe o alimento para suportar a dor da privação e lhe potencializou para a luta futura para a liberdade e a democracia? Vamos lá. Eu vou acender a luz aqui, porque está ficando noite em Brasília, viu? Vai melhorar um pouco o quadro. Como é o nome dele? Ana? Eduardo. Eduardo. Então, Eduardo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou responder para você lendo é o segundo momento de um poema do primeiro livro que foi escrito durante o período da prisão, ou seja, entre 1972 e 1977. Esse poema é um poema longo, dividido em capítulos, chama Retorno ao Labirinto, e o que eu vou ler para você, para a gente não demorar muito, é um dos capítulos que é mais curto, mas dá um pouco. O que eu quero? Eu quero que você perceba, pela palavra, aquilo que eu desejava fazer chegar quando eu escrevi o poema. Esse poema chama Açoite, e ele diz: é pau, é golpe, é corpo, é corda. O corpo é arco, é pau, é corda. O corpo é grito, é golpe, o corpo acorda. Tive mãos, palmas abertas de semear. É pau, é golpe, é corpo, é corda. Tive pés, plantas libertas de caminhar. O corpo é arco, é pau, é corda. Aqui a corda se quer navalha, devora o limite do corpo. O corpo é grito, é golpe, o corpo acorda. As mãos, os pés, as amarras pendem. Trapos de nuvem ensanguentados. É fio, é faca, é fogo, é fúria. O último voo desta garganta, pássaro sem pluma, rompeu-se contra o muro. É golpe, o corpo, é grito, é massa, é morte. Lento bagaço de agonia. A serviço do silêncio, o ar recusa a voz. Sobre o grito se fecha o ar. O sol brilha sobre os fugitivos, os acidentados, os suicidas. O sol, eu sei, brilha sobre o país em paz. Esse é um poema do período da prisão, e as pessoas às vezes perguntam como é que você trabalhou isso para converter uma situação limite, porque a tortura é de todas as barbaridades humanas, né? É a situação limite. Quer dizer, depois da tortura é a morte. É quando tudo se fecha. Né? E não poucas vezes, né, se fechou. Nesse período aqui, Alexandre Vanucci Leme foi assassinado aos 22 anos, no DOI-CODE do Segundo Exército, onde boa parte desses poemas foram escritos. Quem comandava o DOI-CODE do Segundo Exército naquele momento
era o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Então, a minha resposta para você é: eu sobrevivi porque eu escrevi isso. Porque talvez eu não tivesse seguro, né? Que eu não tivesse tido a possibilidade. Às vezes o pessoal pergunta: mas você parece normal. Eu falo: eu pareço, mas eu só pareço normal. Porque ninguém passa por uma situação semelhante sem uma cicatriz brutal que às vezes não se mostra. Mas eu tenho a compreensão que eu me defino como um sobrevivente. E a razão da sobrevivência foi ter tido a possibilidade de escrever isso. Senão era, no mínimo, uma loucura. Muito bom. Obrigada, Pedro. Tem mais uma pergunta aqui, na verdade tem mais duas, né, no chat. Tem uma consideração aqui da Amanda, né? Ela está dizendo assim, vou ler para o pessoal, né? Ela diz assim: Pedro, no romance K, de Bernardo Kucinski, um dos capítulos dessa história, de um pai que busca incessantemente pela filha desaparecida, narra a visita do protagonista a um grupo de presos políticos no Barro Branco. Neste capítulo, seu nome é citado. Trata-se de um acontecimento verídico? Pode comentar a respeito? Então, nosso querido Puxeu fez uma coisa muito legal um tempo atrás aí, porque eu sou muito amigo do Bernardo, e a irmã do Bernardo, Ana Rosa Kucinski, era militante da mesma organização que eu, embora eu não a tenha conhecido. Então, o fato que o Bernardo conta no K, e ele foi uma conversa, puxa, maravilhosa, né? Que a gente teve. O Bernardo, eu digo para ele assim: Bernardo, você está mais surdo do que eu. Então, você está cada vez mais difícil da gente conversar. Mas não, naquela noite ele estava a mil, estava ótimo. Então, eu tenho uma relação, primeiro, de admiração, porque Bernardo Kucinski é uma legenda dentro da imprensa da resistência à ditadura no Brasil, né? E, tardiamente, resolveu se dedicar à literatura. Assim, você vai ter que produzir até os 100 anos, seu judeu. Né? Então, o que ele narra é uma coisa absolutamente tocante, né? Que é um homem idoso à procura da sua única filha. Estrangeiro. Eu até digo, né, irremediavelmente estrangeiro. Em qualquer lugar do mundo, mesmo no lugar onde ele tivesse nascido, àquela altura, ele era um estrangeiro, porque Major Kucinski, ele havia se tornado uma espécie de estrangeiro da humanidade bárbara que lhe roubou a filha. Então, ele não tinha mais lugar. Era a estampa, né, de um sofrimento que me tocou. Isso era dia de visita, nos sábados ocorriam os familiares, né? Iam visitar os presos. Nós éramos, salvo engano, 42 presos lá no Barro Branco, né? E ele estava à procura de informação, né? E, por alguma razão,
nós nos sentamos e ele começou a conversar sobre a filha e sobre se eu tinha alguma notícia dela. Eu estava, naquela altura, era o 3º ano de prisão, provavelmente, já que eu estava cumprindo, então eu não tinha absolutamente nenhuma informação que pudesse ajudá-lo. E ficou claro que ele estava sendo chantageado pela polícia, que havia matado a filha, e agora tentava extorquir dinheiro dele, em troca de informações, que está relatado no CAR, né? De uma maneira impactante, né? Então, é assim, muitas vezes a gente presencia, testemunha crueldades tamanhas que a gente imagina que assim, isso não pode ter existido. Isso é criação da mente doentia do escritor. Mas não. A realidade aqui... Maravilha, Pedro. É maravilhoso isso, né? A Carolina Maria de Jesus, né, em Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, tem uma frase desse tipo, né? Alguém um dia dirá que, né, isso que eu estou escrevendo é mentira, né? Mas é verdade, né? A miséria é real, né? Assim, é maravilhoso quando ela fala disso, né? Eu queria registrar, né, para todas e todos os presentes que o Beto colocou aqui para a gente o link dessa conversa, né, do Tierra com o Kuczynski, né? Acho que está pública aqui, tem o texto também, ele colocou os links aqui no chat, então dá para acompanhar, né? Eu fiquei te ouvindo, sabe, Pedro, pensando, eu gostei muito, e quando eu falo que eu gosto de conversa, é porque eu passo marca-texto em algumas palavras conforme o tom de voz, né? Então, quando o Pedro diz que ele era ali irremediavelmente estrangeiro, isso para mim é de uma força imensa, e me coloca em contato com uma expressão que o Derrida usa da hospitalidade, que é o fato de que nós temos a questão do estrangeiro e a questão de estrangeiro, né? O Derrida brinca muito com essa coisa dos artigos, né? E da referência. Então, eu fico pensando que essa questão, né, do cárcere, nessa condição de tortura e essa procura, né? Ela é sempre uma questão de estrangeiro, né? Ela é sempre uma questão de estrangeiro, ela coloca a todos numa posição de estrangeiridade, né, absurda, né? Irremediavelmente estrangeiro, né? Bom, mas tem aqui também uma pergunta do Léo, né, no chat, que pergunta, né, Pedro, você acha? E aí acho que essa é uma pergunta que talvez vá até arrematar aqui a nossa conversa, em função do horário, muito provavelmente, e ela tem um tomzinho aqui muito interessante, que é também para falar dessa relação de escrita com experiência, né? O Léo pergunta assim, Pedro, você acha que é nesse cuidado com a palavra que faz o poema ir além da informação sobre os contextos de onde ela emerge e o transforma em uma transmissão de experiência? Essa pergunta do Léo aqui para a gente. Então, eu acho que, de alguma forma, sim. Porque eu acho que a gente não pode, de modo algum, fazer concessões ou mistificar, certo? O potencial, né, da poesia. Eu tinha escrito um roteiro aqui para a nossa conversa, e, naturalmente, eu não segui coisa alguma, né, dele, como quase sempre acontece, né? Mas eu tinha anotado um aspecto, né, disso que eu chamo de encarar a poesia despida de ornamentos, certo? Quer dizer, é o que o João Cabral diz assim, não poetizar o poema, né? Então, por quê? Porque a poesia genuína, aquela poesia que você identifica, ela pode estar escrita em prosa, mas você sabe que é poesia ao ler. Ela tem que ser vista como
construção e traz consigo uma essencialidade que exprime de forma sintética, que é o trabalho, enfim, do poeta. Nós temos um poeta no Brasil, né, que é se a gente olhasse ele de perto, assim, seria o antipoeta, né? Porque ele nunca quis um poema longo, ele nunca quis um soneto perfeito, ele nunca obedeceu qualquer tipo de cânone, né? Ele escrevia como se ele estivesse desenhando com um graveto o contorno impossível do Pantanal. Era Manuel de Barros, né? Manuel de Barros, ele nunca quis o poema grande, o poema épico, o poema... Não. Ele queria o poema, ele queria o verso. Ele ia caprichar, ele ia encontrar aquelas coisas absolutamente inovadoras. Ele escreveu poesia até 93 anos. Manuel de Barros estava escrevendo poesia. Eu encontrei com ele lá em Campo Grande, na casa dele. E ele me contava, disse assim: Pedro, ali tem um uísque. Você toma? Manuel, eu tomo. Vamos tomar uísque. Sabe quem me deu? O prefeito. Por quê? Porque o prefeito queria que eu desse uma volta na rua com ele. Aí eu ganhei o uísque, mas eu não dei uma volta na rua com ele. O Manuel, você sabe que o Manuel foi descoberto como poeta pelo Milor Fernandes. Falou assim: esse cara aqui faz poesia. Ele faz uma busca para operar sínteses que alarguem os horizontes da língua, certo? A capacidade expressiva da língua. Então, esse é o objetivo. Então, é isso que eu queria dizer para você. Ô Pedro, eu vou aproveitar, a gente está quase acabando aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu vi aqui no chat da Amanda, né, sobre os escritores brasileiros que te inspiram. Acho que esse é um diálogo importante aqui para quem é leitor, né? E aí eu também queria te fazer essa pergunta que você está colocando aqui. Eu não conheço nada assim escrito sobre da sua relação de leitor com o Manuel de Barros, né, que você está falando. Eu adoro o Manuel de Barros, acho um poeta sensacional, e não sei se você tem alguma coisa escrita com o Manuel de Barros, assim, sobre, em diálogo com a poesia dele. Me conta, assim, fora a ideia de uma influência, não sei, né, fala para a gente um pouco disso aqui. Certo. Infelizmente, não, mas olha só, vou contar para você uma história maravilhosa, que é bem coisa do Manuel. Apareceu em Brasília um fotógrafo cego. O fotógrafo era cego. Ele é da Europa Oriental, eu não sei se é sérvio, se é croata, daquela região, né? E ele veio a Brasília e eu fiquei absolutamente fascinado, né? Porque com a figura e com a profissão dele. Assim, mas como quer dizer, esse sujeito equacionou isso, né? Porque uma vez eu escrevi num verso o seguinte, que a poesia é o impossível ao alcance da voz. Então, eu fui conversar com o cara. E aí ele me contou como era a técnica que ele utilizava para ser fotógrafo, para realizar o que ele queria na vida, né? Então, disso aí, eu escrevi um texto, porque imediatamente me veio à cabeça, me veio a imagem de Manuel. Manuel de Barros é um poeta impossível, né?
filho de fazendeiro, herdeiro, né? Aí eu escrevi dois homens, um poeta e um poema. Então, eu escrevi uma coisa curta sobre o Manuel e sobre o fotógrafo. Agora estou tentando lembrar o nome, não consigo. O nome do fotógrafo cego, né? Então, eu mantive uma relação, infelizmente, pouco assídua, né, com o Manuel, ao ponto de dele ter me mandado um bilhete escrito à mão, eu tenho aqui em casa, e que ele disse assim: quando você quiser me escrever, nunca escreva por computador, porque eu não leio. Então, se você quiser escrever para mim, escreva à mão, né? Então, eu fui mais de uma vez, né, na casa dele lá em Campo Grande. Então, quer dizer, é um poeta para ser descoberto, certo? Porque, dentro do seu horizonte absolutamente despretensioso, ele realiza feitos do ponto de vista da língua. Chamava a atenção, por exemplo, de uma figura da majestade do Guimarães Rosa. Ele guiou o Guimarães Rosa pelo Pantanal. Fizeram viagem a cavalo, né? Então, quer dizer, nós precisamos disso, né? Essa sensibilidade que a gente precisa ser reeducado, porque o fascismo que nós estamos vivendo hoje, ele produz uma erosão na nossa sensibilidade. Então, a gente precisa se reeducar para reencontrar a sensibilidade. Sabe o verso do Chico? O tempo da delicadeza. É preciso voltar, quer dizer, dar para nós mesmos uma oportunidade, certo, de nos reconhecermos como gente que nós não podemos nos conformar. O Brasil não é essa lástima, essa coisa horrorosa que ocorre conosco, certo? Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que compreender, certo, que o Brasil, certo, ele sim é uma sociedade bárbara, mas o Brasil é também aqueles que se levantam contra a barbárie, para que a gente não nos mistifiquemos a nós mesmos, né? Isso é fundamental. A gente não pode poetizar o poema, não podemos romantizar, né? Passar uma imagem de que... Imagine com que cara nós vamos mirar o resto do mundo se perpetua um delinquente como esse que ocupa o Palácio do Planalto hoje. Não, nós não temos nada a ver com isso. O povo brasileiro, a imensa maioria do povo brasileiro, rejeita esse tipo de coisa. É um povo generoso, um povo trabalhador, é um povo que tem uma musicalidade. Eu andei muito na vida pela América hispano-americana, né? Pela América espanhola, e as pessoas falam assim: mas o que identifica o brasileiro? Eu falei: várias coisas. A primeira delas é que nós não estamos de acordo sobre coisa alguma. Não tem unanimidade lá. 2, a gente não anda, a gente dança. É diferente. O brasileiro tem uma capacidade de criação musical. Você vê quantos ritmos musicais tem os Estados Unidos, né? Aí você procura e diz assim: tem o jazz e tem o jazz. E tem uma herança dos ingleses das baladas. Assim, você vai na Bahia, inventam, em um verão, a quantidade de ritmos é absolutamente fantástica. Então, a gente tem esse impulso criativo que o fascismo deseja matar, seja
pela negação dos recursos, seja pelo impedimento medieval, né, das igrejas, dessas empresas da fé, né, que querem enquadrar o potencial, né, colossal da criatividade desse povo. Então, a gente tem que estimular isso. Nós temos que redescobrir, né, essa prodigiosa capacidade e diversidade que o Brasil, que nós herdamos, né, e que a gente tem que legar para quem vem depois de nós. Pedro, nós já estamos caminhando para o final. Eu só gostaria, se o senhor puder, né, responder brevemente a pergunta da Kellen, que ela indaga se o senhor esteve preso no mesmo período que Alípio Freire, e se sim, se os seus poemas integraram a mostra de 2013. Ana, repete para mim que eu não escutei direito. A Kellen perguntou se o senhor Uhum. esteve preso durante o mesmo período que Alípio. O Alípio, sim. E se sim, se os seus poemas eles integraram a mostra de 2013. Eu não sei de que mostra ela está falando, mas sobre o Alípio eu sei, né? O Alípio foi meu companheiro de prisão no Carandiru, pavilhão 5, entre 1974 e 75. Depois, nós fomos para a penitenciária do Estado e ele saiu da prisão antes de mim, mas ele entrou na prisão antes de mim, muito antes. O Alípio foi preso em 69. E o Alípio, além de um excelente jornalista, era um grande poeta. Um poeta que a gente precisa de conhecer melhor. Esplêndido. Porque é um poeta refinado, de uma inteligência agudíssima, né? E com uma verve baiana, né? Ele tinha. Então, agora, essa amostra de 13, eu não sei a que amostra ela está se referindo. Acho que ela colocou aqui no chat, Pedro, que, né, ele realizou uma mostra, né, de poemas e obras de artes visuais em 2013. Né? Tá. Mas aqui, nós estamos chegando ao fim, né? Eu quero aqui registrar a nossa gratidão imensa, né, por essa generosidade de abrir coração, abrir casa, abrir corpo, e nos entregar aqui um tanto, né, da sua vida, da sua história, e a todos os presentes, todas, né, ao Alberto, Beto, né, meu amigo que está aqui também, né, dando toda essa vida ao nosso encontro. E achei belíssimo, muito generoso, Pedro, que você quase termine aí, né, e a gente não vai terminar, porque isso vai seguir demorando na gente, né, com essa menção ao Chico, né, em todo sentimento, a ideia do tempo da delicadeza, né, porque eu acho essa uma música maravilhosa do Chico, naquilo que ela traz dessa duplicidade do tempo, né? Ao mesmo tempo em que o Chico está dizendo que talvez um dia eles se encontram num tempo da delicadeza, ele está dizendo, né, que é preciso, né, descobrir no último momento aquilo que desfaz, aquilo que refaz, né, o que desfez. Então, assim, esse jogo, né, de que esse futuro é também, né, esse passado por vir, né? Eu gosto demais dessa perspectiva, né? O passado por vir como esse passado, esse aberto, né? Isso que se abre de um passado que ainda pode, né, refazer o próprio presente, o próprio futuro, né? Então, essa ideia de descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez é um presente, né, para a gente encerrar essa nossa conversa, né? Encerrar assim, né? Eu digo sempre, né? E aqui fico pensando, eu já te propus a conversa em breve aí em Brasília, né? A gente vai seguir conversando e a gente não termina, né? Assim como eu também não acredito que a morte encerre ninguém,
porque há uma continuidade, né, daquilo que a gente faz em vida, a gente não encerra isso aqui, né? Isso segue demorando na gente, né? E segue proporcionando aí uma série de interlocuções, cada um com a sua escuta, né? Cada um com a sua afeição, cada um com o eco, né, daquilo que ressoa mais forte, né? Eu, por exemplo, quando você fala brasileiro num caminho, brasileiro dança, né? Isso, sabe, assim, me aconchega, porque eu já perdi minha mãe, a minha mãe caminhava dançando, sabe, assim, então é uma coisa que eu acho muito nossa, né, assim, o ritmo do percurso, né, então tem muitas coisas lindas aqui na escuta, na sua escuta, né, então agradeço, né, a todas e todos, agradeço mais uma vez, né, ao grupo de pesquisa, né, Direito, Literatura e Ditadura, e eu vou passar aqui a palavra para a Ana, que é do grupo, né, então para a última palavra aqui de encerramento, ou para o Léo, ou para a Amanda, né, que são do grupo, para fazer esse encerramento. Mas muitíssimo obrigada, mais uma vez, por aceitar, eu que intermediei esse convite, né, Pedro? O convite para estar aqui com a gente, né? E ao Beto também, né? E a todos os membros do Legentes, que hoje a gente está aqui fazendo, né, uma menção especial a essa interação entre grupos de pesquisa. Muito obrigada a todos que vieram também, né? E que estiveram aqui conosco durante todo esse percurso. Obrigada. Professora, eu que agradeço a partilha pela mediação, agradeço a todos os presentes, a todos os participantes que, né, contribuíram com suas perguntas, seus comentários. E antes de finalizarmos, eu só gostaria de trazer aqui o conceito, né, da Jeanne-Marie Gagnon sobre testemunha. Segundo ela, abre aspas, testemunha também seria aquele que não vai embora, que consegue ouvir a narração insuportável do outro e que aceita que suas palavras levem adiante, como num revezamento, a história do outro, não por culpabilidade ou por compaixão, mas porque somente a transmissão simbólica, assumida apesar e por causa do sofrimento indizível, somente essa retomada reflexiva do passado pode nos ajudar a não repeti-lo infinitamente, mas a ousar esboçar uma outra história, a inventar o presente. Fecha aspas. Pedro, espero que todos nós aqui presentes possamos ser testemunhas da sua vida tão marcada por lutas e resistências. É uma honra poder ouvi-lo. Muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço a todos e a todas, né, pelo momento, né, que a gente viveu aqui. Eu fico à disposição sempre para conversarmos, enfim. Eu acho que o objetivo final de quem escreve é alcançar a geração seguinte, né? Eu conheci o Apolônio de Carvalho, né? E o Apolônio de Carvalho, com 90 e poucos anos, 93, 94, ele sabia de cor poemas que ele ouviu durante a Guerra Civil Espanhola, poemas escritos pelo Alberti, Rafael Alberti. Então, ele dizia de memória, né? Apolônio era uma figura absolutamente, talvez tenha sido a pessoa que individualmente concentrasse todas as melhores virtudes de um revolucionário do Brasil no século XX. Que ele nos inspire. Grande Apolônio. Muito obrigado, gente. Um abraço a todas e a todos. Tá?